Olá, vamos continuar então a nossa codificação da nossa carta de cobrança. Agora que nós já definimos e preparamos completamente o Word, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse documento aqui para o lado, apenas para que você tenha uma ideia do que já foi feito. Eu vou abrir aqui, eu vou executar o Word, vou voltar às configurações padrão dele, de espaçamento de parágrafo, que você se recorda que eu já tinha alterado também, e você vai ver como esse código afeta aí a nossa aplicação. Documento em branco. Então o que nós vamos fazer? Entrar aqui no espaçamento dos parágrafos. Eu quero aqui que ele tenha 8 pontos padrão, que é o que o Word está abrindo inicialmente. Um espaçamento de linha e meia, padrão para todos os docs. Vou dar um OK, vou fechar, e o processo acabou de ser feito. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos executar esse código no modo de depuração. F8, ativou aqui a minha fórmula. Perceba que o Word está para ser exibido e eu vou gerar as minhas cartas. F8, selecionei o meu banco de dados, célula B2, defini o meu objeto do Word VB, observe que demorou um pouquinho, mas ele já criou uma instância do Word, adicionou um documento e agora criou um vínculo. Veja só, o Word Doc agora refere-se ao meu Word Doc 1. Com o Word VB, ao invés de executar aqui, vamos ver aqui, ó, está verdadeiro o Word. Então o que eu vou fazer? Vou desativar todas essas opções de verificações gramaticais do meu documento. E vou salvar esse documento com outro nome. Ele deu um errinho aqui, porque pode ser que eu tenha utilizado alguma coisa errada. Arquivo temporário. Ah, tá certo, eu não tenho a pastinha mala direta ainda. Então vou dar 2 cliques. Vou criar uma pasta chamada mala direta no nossa estrutura. Agora sim, F8, e ele vai salvar o meu documento. E aqui ele vai verificar se aquele meu atributo está como verdadeiro, ele vai exibir o Word VB. Se você notar, o Word foi exibido e ele já está salvo com o arquivo temporário e o meu documento está pronto para ser executado. Se nós entrarmos aqui em Arquivo e Opções do Word, você vai ver aqui no painel de revisão de texto que está desativado a verificação de ortografia ao digitar, verificar erros de gramática ao digitar, verificar gramática e ortografia. Então eu desativei esses recursos para evitar que ele que ele faça a autocorreção enquanto a carta está sendo montada. Isso acelera no processo de montagem. F8, selecionei o documento inteiro e a partir da formatação do parágrafo, veja só, eu estou formatando todo o meu layout. Se você observar, ele já voltou aqui o espaçamento para 0, porque eu defini o espaço antes e depois como 0. Está alinhando todos os meus parágrafos, executando todas as ações para que o meu documento fique da forma que eu quero. E com o documento ativo, veja só, ele vai definir aqui a margem top, a margem inferior, direita e esquerda. Prontinho, está pronto, finalizei o processo de execução e esse meu documento do Word está preparado para que eu possa escrever a minha carta e evitar qualquer erro que eu não esteja esperando. Vou fechar esse documento, não vou salvar. Com isso, nós fizemos apenas a preparação do documento do Word. Então, vamos escrever aqui, inicie as variáveis, e vou interromper o código. Pronto. Prepara o documento do Word para gerar as cartas de cobrança. Por enquanto, nós não geramos nenhuma linha no nosso Word. Nós vamos começar a fazer isso a partir de agora. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a minha conexão com o banco de dados. Eu já fiz a minha importação de clientes e agora o que nós vamos fazer é a geração dessa nossa matriz. Deixa eu dar uma consultada aqui nos meus rascunhos, se eles estão na ordem, pois eu gostaria de trazer para vocês a ordem correta das duas gerações. Perfeito, então essa aqui vai ser realmente a ordem correta. Preparados para escrever código? Então vamos lá. Aqui vamos começar a gerar as cartas. Vamos abrir a conexão com o banco, mdb.open, conexão mdb. Prontinho, criei a conexão com o banco. Se eu precisar conectar o meu banco de dados, eu já estou com a minha conexão aberta. Vamos definir a minha coluna como 1 e vamos definir a minha linha como 2 e a minha variável vContador vai ser igual a 0, ou seja, eu não emiti nenhuma carta ainda. Eu quero que ele comece a fazer o processamento das linhas a partir da linha 2 e da coluna número 1.
Para o nosso alívio, a primeira página de código já foi. Vamos para a segunda página de código. Agora, para que eu possa fazer a minha carta executar corretamente, nós vamos ter que criar uma estrutura de repetição nessa carta, dada através da função do while. Então, faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. ActiveCell.offset 1,0.select para não criar o nosso loop eterno e loop. Legal. Agora, aqui, Alessandro, você poderia também mapear uma última célula e verificar se a linha ativa é menor ou igual à última célula. Então, existem várias maneiras de utilizar o loop. Eu vou percorrer todas essas células aqui, considerando que não existe CPF em branco na minha base. Se houver, o código vai ser interrompido, e aí esse não é um bom parâmetro para que você possa utilizar aí de referência no seu loop. VCPF vai ser igual a w.cells ln, call mais ponto value. Nós não definimos aqui a linha, a coluna como 1 e a linha como 2? Então, o que eu estou fazendo com essa instrução é dizer para o Excel que o CPF é igual à célula da linha 2 da coluna 1 mais 1, ou seja, da coluna 2. E vnome vai ser igual a w.cells ln, call mais ponto value. Se a coluna 1 é o item, então mais 8, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coluna de nome do cliente. Então a minha rotina vai pegar corretamente o CPF e vai pegar o nome do meu cliente. Agora nós vamos começar a escrever a nossa carta. With Word VB e End with. É aqui dentro que nós vamos manipular o nosso Word para que ele possa escrever a nossa carta. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de gravação. 7 minutos, perfeito. vContador igual a vContador mais 1. Ou seja, a partir dessa linha, eu já estou dizendo para o Word, olha, para o Excel. Excel, eu já estou emitindo a minha primeira carta. frmenu.lblstatus.caption igual. Lembra da nossa barra de status? Gerando carta, número, concatenado com a minha variável vContador. Com isso eu estou avisando para o meu usuário que o meu processo começou. Vamos ampliar o zoom aqui para que você possa ver bem. Do events para atualizar o menu e vamos continuar. .selection, .font, .name igual Times New Roman. No Word, quando você está escrevendo um documento no Word utilizando o VBA, é importante que você tenha em mente que tudo aquilo que ele vai escrever, ele vai seguir a ordem de cima para baixo. Então, se eu tivesse dado um comando de escrita aqui no Word, ele utilizaria a fonte padrão do Word, que é, se nós entrarmos lá nele agora, deixa eu voltar lá para o Word. Se nós selecionássemos o Word aqui, e eu começasse a escrever qualquer coisa em um documento novo, observe, ele está utilizando a fonte calibre corpo 11. Quando eu defino aqui wordvb.selection.font.name igual a Times New Roman, é como se eu tivesse vindo até aqui e escrito Times New Roman e dado um Enter. Então eu troquei a fonte, o nome da minha fonte para Times New Roman. E agora, .selection.font.size igual a 12. Eu estou definindo que eu quero escrever essa minha carta com a fonte Times New Roman tamanho 12. .selection.type text. Esse é o comando que faz a digitação do texto dentro do Word. Text, 2 pontos igual, São Paulo, vírgula. Format, day, date, vírgula, 00. Eu quero que apareça o dia atual com 2 dígitos. Se nós pegarmos esse comando e colocarmos aqui embaixo, na janela de verificação imediata, você vai ver que a data, né, se hoje fosse o dia 1º, por exemplo, ele mostraria 01. Então eu estou fixando o dia com 2 dígitos. Então eu quero que ele escreva isso aqui, concatenado com o D, espacinho. De novo, vou concatenar e formatar. Date, MMMM. Eu quero mês por extenso. Formatar o date. Legal.
Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Ah, sim, aqui está certo. Então eu vou formatar a data atual utilizando apenas o mês por extenso. Concatenado com, de novo, D. E aí, mais uma vez, vou concatenar com o quê? Com o format, o year, vírgula, e y, 4 dígitos. Essa é a minha linha de cabeçalho. É como se eu tivesse pego aqui a minha carta e estivesse escrevendo assim, São Paulo, vírgula, 23 de outubro de 2017. Esse comando faz justamente isso. Vou dar um Enter. E aí, o que é interessante? O comando .selection.typeText digita o texto como eu acabei de fazer. Só que para dar um Enter para a próxima linha, nós temos que usar outro comando, que é o .selection.typeParagraph. Né? TypeParagraph, ele vai inserir um parágrafo no meu texto. E aí, como eu faço esse TypeParagraph, ele está indo para a linha de baixo. Se eu quiser pular outra linha, eu preciso repetir essa ação novamente, colocando 2 TypeParagraph para que ele possa pular 2 parágrafos. Fantástico? Você não viu nada ainda, é muito bacana essa ferramenta de manipular o Word com o VBA. Vamos continuar, e aí eu vou debulgar esse programa para que você possa ver como ele é fantástico. .selection, de novo, .paragraph format, .alignment. Ou seja, eu quero fazer o alinhamento do meu parágrafo agora para WD. Note que ele já separa todos os comandos de formatação. Eu quero WD, align, paragraph, justify. Então eu quero que ele justifique a partir deste ponto em diante. O que foi escrito anteriormente está usando a configuração padrão. Desse ponto em diante, qualquer coisa que eu escrever, ele vai justificar. .selection, .typeText, text, 2 pontos igual, e aí nós vamos colocar aqui senhor e senhora, fecho parênteses, e vou concatenar isso aqui com a minha função. Eu vou usar agora uma função do Excel para que ele possa fazer a correção do nome do meu usuário que está aqui na minha planilha. Se todos os nomes vierem em letras maiúsculas, eu quero que ele escreva cada letra do primeiro nome com as letras maiúsculas apenas, e as demais em minúsculas. Nós vamos usar a função do Excel proper. Veja só, application, que é igual à função pri.maiúscula. Application.worksheetFunction.proper. Abro parênteses, w.cells, ln, vírgula call, mais 8, ponto value. Lembram da instrução pri.maiúscula, que converte a primeira letra da palavra para maiúscula? Então ele vai pegar o conteúdo da minha célula de nome e vai converter cada primeira letra para maiúscula. Lembre-se que nós estamos utilizando aqui o VBA do Excel, mas eu estou escrevendo em um objeto do Word. Eu posso fazer essa miscelânea sem problemas. Na linha de baixo, .selection, .type, paragraph, para que ele possa dar um Enter, e vou de novo colocar mais um parágrafo para que ele possa pular uma linha. Olha que interessante. Eu vou fechar aqui esse nosso código por enquanto. Eu vou colocar aqui um mdb.close para que eu possa fechar a minha conexão. E como ficaria esse código usando aí na prática? Opa, esse mdb.close tem que ficar aqui no final. Eu não vou deixar ele executar o for next, porque ele vai colocar tudo junto. Eu vou apenas fazer essa primeira parte do processo. Depurar. Nós temos uma variável aqui não declarada, que é a call e a linha. Din call as integer, din ln as long. Eu gosto de deixar os tipos atribuídos todos juntos, para facilitar depois a manutenção. Depurar, compilar. Argumento não é opcional, então eu vou formatar. Os YYY tem que estar entre aspas. O argumento não é opcional. Ah, o year da minha data. Pronto, agora sim. Depurar, compilar. Vamos ver se vai dar certo? Vou puxar aqui essa janela para o lado e vou pressionar a tecla F8 para executar passo a passo. Importar, gerar cartas, F8, F8, B2, e aí ele vai criar o meu Word.
vai definir a minha variável, como nós já fizemos anteriormente. Então eu vou vir aqui no final e vou pressionar Ctrl F8 nesta linha para que ele pule o processamento até aqui. Note que o Word já foi aberto, olha que bacana. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa coluna aqui para o lado para ficar mais fácil para visualizar. F8, F8, F8. Faça enquanto a célula ativa for diferente de nada. CPF, ele pegou o meu primeiro CPF e pegou o nome do meu cliente. Com o documento, criou o contador, alterou a mensagem do meu menu. Se nós entrarmos lá no Excel, você vai ver que ele vai escrever aqui, olha só, gerando carta número 1. E agora ele vai formatar a fonte, olha, para Times New Roman. Note que isso aqui está 11, ele vai colocar 12. Então eu estou manipulando o Word pelo VBA do Excel. Vou digitar São Paulo, 23 de outubro, olha que legal. E aqui deu errado a data. Eu não preciso colocar a extração da data, eu posso simplesmente fazer um format. Voltando para cá, vou dar um F8 de novo, ele vai escrever corretamente. Então eu vou apagar e vou pressionar o F8 aqui outra vez para você ver. Eu gosto disso porque eu depuro tudo isso em tempo de execução. Pressionei o Enter, ele pulou 2 linhas aqui. Vai alinhar agora para justificado, note que o botão do justificado mudou. Vai digitar senhor e senhora cliente e tal, que é o nome da minha base de dados, e vai pular mais 2 linhas. Olha que perfeito. Então agora nós já temos aí a facilidade, nós já temos como reconhecer que o Word está sendo manipulado através do uso da programação VBA no Excel. Pulo a linha, faço o loop e vou começar de novo. Só que nós ainda não terminamos o código, eu vou interrompê-lo. Vou fechar o Word aqui para que você também possa trabalhar com ele corretamente. Vou fechar aqui o Word. Vamos deixar esse aberto para explicação. E aí nós já temos então condições de continuar escrevendo a nossa carta. Deixa eu dar um Enter. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. 16 minutos, mais uma vez, vou fazer a interrupção dessa gravação para dar sequência na próxima aula aí do nosso projeto. Um abraço, até a próxima aula.